primeiro dia de julgamento, que foi ontem, Alexandre de Moraes leu o relatório. Na sequência, o procurador-geral Paulo Gonet pediu já a condenação dos réus, também leu toda a sequência e foi seguido das sustentações dos advogados de Mauro Cid, Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Já hoje, no segundo dia, a gente teve ali as atenções todas voltadas, é claro, para as defesas do general Augusto Heleno e do próprio Bolsonaro, que não compareceu presencialmente porque ele alegou, segundo os advogados, problemas de saúde. De Paulo Sérgio Nogueira também e de Braga Neto. Todas essas defesas questionaram a validade da delação do Mauro Cid e negaram também as provas robustas de participação ali de um plano golpista. A fase de votos vai estar prevista para começar no dia 9 de setembro, que é na próxima terça-feira. Bom, vamos ouvir como começou Alexandre de Moraes a detalhar, né, o discurso dele no começo do julgamento. Vamos ouvir. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. Bom, agora eu abro para as falas da doutora Jaqueline e também do doutor... Posso chamar doutor? Tudo bem? Maurício, Jaqueline, Maurício. Vamos começar analisando essa imagem, essa cena de Alexandre de Moraes abrindo o rito processual desse jeito, né? Ele se coloca como um grande protagonista da situação, né? E deixa claro que não é apenas um julgamento, né? Não é algo apenas jurídico, né? E sim, também tem muita política ali, né? A base de todo esse processo também tem uma influência política muito grande. Sim. Qual a análise de vocês? Então... Obrigada, Maurício. Márcia, eu achei muito estranha a situação, porque um juiz, nós estamos acostumados, por mais que nós sabemos que há um protagonismo hoje em dia dos ministros do STF, tá? Nós estamos muito acostumados com aquela situação, estou aqui, primeiro, que é um rito processual que eu tenho lá. Eu preciso iniciar com o relatório e não com um discurso de como aconteceu. Ele praticamente, eu acho que o Maurício vai concordar comigo, ele começou o voto dele. Uhum. E não tinha nada a ver, ele começou a falar que ninguém vai aguentar impunidade, mas ninguém quer impunidade. Ninguém está lá esperando impunidade. As pessoas querem o quê? O devido processo legal. Uhum. Quer ser julgada conforme a lei. E quando ele apresenta o STF como uma entidade, um poder de intolerância, ao mesmo tempo já coloca, não haverá pessoas que possam passar por cima daqui. Ele está dando o voto dele. Uhum. Ele simplesmente, sem ter ouvido os advogados. Foi abertura, Márcia. Então, isso eu achei extremamente, perdão a palavra, inadequado no momento. E os próprios aliados ali, né, Maurício, e também toda a conjuntura política que a gente já vem acompanhando ao longo dos últimos meses, mostram que praticamente as condenações já estão feitas, já estão certas, né? Qual a sua análise? É verdade. Bom, antes de mais nada, boa tarde, Márcia, boa tarde, Jaqueline. Prazer estar aqui. E é isso mesmo. Nós temos visto, nas últimas décadas, cada vez mais um fortalecimento da Constituição. O papel da Constituição. Isso desde meados aí do século XX, a Constituição ganhou uma importância nos países, de modo geral. E a Constituição brasileira, especialmente, está amparada nesses princípios de Estado democrático, Estado de Direito, participação popular. Isso está muito claro na Constituição, inclusive pelo seu apelido, Constituição Cidadã, de 1988. E essa Constituição, a nossa Constituição, deve ser protegida. Uhum. Isso é uma cláusula, vamos dizer assim, é um mandamento do país. A Constituição é protegida especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, o papel do Supremo Tribunal Federal é esse, de acordo com o artigo 102 e todo o nosso sistema jurídico.
o Supremo é o guardião da Constituição. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer afronta, qualquer tentativa de confronto com a Constituição representa uma ameaça ao Estado democrático de direito. E o ministro Alexandre de Moraes já, de certa forma, está antecipando que ele entende que sim, houve uma tentativa de golpe, que houve sim uma afronta ao Estado Democrático de Direito, como já disse no seu relatório, que foi mais do que um relatório, foi verdadeira antecipação, né? De voto. Uma antecipação de voto, né? Já deixou muito claro qual será o entendimento. E acredito que será assim para todos os ministros. A Carmen Lúcia, quando interrompeu algumas partes das apresentações de defesa, também deixou claro a diferença entre voto auditável. Então, está muito claro ali que já há uma predisposição à condenação. Não é? E para a gente começar a entender, assim, todo o processo, existe alguma falha que vocês apontam durante todo esse rito que foi feito até agora, que vocês falam assim, existem falhas e brechas que as defesas podem usufruir para tentar absolver ou diminuir as penas. A gente sabe que a absolvição é muito difícil, mas a dosimetria da pena. A dosimetria da pena pode ser reduzida. Uma dessas situações, eles falam que, por exemplo, que tem 2 crimes ali que podem ser juntados. Isso. Pode explicar melhor pra gente? Posso. Mas só deixa eu começar um pouquinho do negócio da falha, tá? Sim. O que todos falaram, todos os advogados falaram, primeiro, da falta de oportunidade, da falta de lisura no momento da apresentação das provas. Eu achei até muito interessante quando o advogado do Jair Bolsonaro, o Vilares, um excelente advogado, falou assim, me perdoe, mas eu não conheço todo o processo. Por quê? Porque faltou para nós a apresentação. Eles chegaram a dizer que a imprensa teve acesso a muitas provas antes deles, né? Exatamente, que os advogados não tiveram. Isso é uma falta de defesa, uma falta do contraditório terrível. Mas passou por cima. Mas o que eu acredito que eles irão mais pegar mesmo é com relação à coerência da delação premiada do Mauro Cid. Porque foram várias delações, né? E cada advogado apontou claramente que Mauro Cid, um momento, falava uma coisa, depois falava outra, do mesmo teor, depois ele dizia... E o que veio? Veio a Procuradoria-Geral da República e ignorou essa idas e vindas da delação dele e começou a se apegar no que ele queria. Mais nada. Se apegou no que ele achava necessário. E não deixou, não trouxe lá uma dúvida. Não, mas calma lá. Em alguns momentos até Mauro Cid diz que foi coagido, né? Sim, sim. E hoje foi falado muito claramente, a fala que ele fala é ótimo, mas a fala que ele demonstra, falou assim, olha, eles me fazem confessar. E passou por cima, né? Doutora, a mesma coisa, o seu pensamento? É uma questão interessante, porque todos os advogados não é o ponto central de todos, né? Há uma variação aí de argumentos em relação a cerceamento de direito de defesa, em relação a provas que não seriam conclusivas, uma série de argumentos. Mas um ponto central é a colaboração premiada, né? A colaboração é um ponto central. Sim. E porque, segundo a Procuradoria-Geral, a colaboração premiada corrobora as provas que existem. Eles alegam que existem outras provas, existe um contexto probatório, um arcabouço de provas, mas existem também comprovações por meio do depoimento do Mauro Cid. E aí todos falam equação. E o próprio advogado do Mauro Cid, aliás, os advogados do Mauro Cid falam, não, mas na verdade não houve coação, ele foi livre espontaneamente. E aí é importante a gente fazer essa diferenciação, até para o público que está nos ouvindo aqui, assistindo, entre coação e estímulo. Né? A lei específica da colaboração, a lei 12.000, eu até anotei aqui, 12.850, de 2013, esta lei da colaboração, a gente chama até tecnicamente de colaboração premiada. Ela incentiva, ela estabelece uma série de benefícios, uma série de vantagens para aqueles que colaboram, revelando dados, revelando informações e tal.
Inclusive, ele pode nem cumprir pena, né? Pode acontecer. Pode ter substituição da pena, pode ser redução de 2/3, uma série de benefícios, artigos 3º A, 4º e seguintes da lei. Há um incentivo. A lei é um incentivo. Sim. Isto é evidente. É um incentivo, é um estímulo à colaboração. Agora, a partir daí, para uma coação, a coação a gente pensa, coação, violência, ou psicológica ou física. Todos os advogados alegam que estavam presentes. Segundo os advogados, inclusive advogados de defesa do Mauro Cid, estavam presentes durante a colaboração. Havia mais de um advogado presente. Inclusive o advogado do Mauro Cid aponta que o pessoal da Polícia Federal, delegados, teriam sido até educados com ele. Mas ele muda o depoimento várias vezes. Tem omissões, tem contradições, tem a alegação da mala, muito posterior, 15 meses depois. Uma série de contradições. A própria PGR coloca no relatório que existem graves contradições. Sim. Só que aí entra num grande porém. Se essa delação é descartada, cai por terra tudo. Era aí que eu queria entrar nesse ponto. Exatamente. Jaque. Não dá para ter, por exemplo, meio a gravidez. Ou você está grávido ou você não está grávido. Ou você acredita no delator ou você não acredita no delator. Eu não posso simplesmente pegar aquilo que me interessa e absorver. Eu não posso, olha, isso daqui, ele desmentiu isso daqui, então isso não me serve. Então eu vou pegar isso que me serve. Não. Exatamente como o Maurício falou, o delator tem que confessar e tem que falar algo que participe de modo positivo para a investigação, para a instrução do processo. Ele não pode simplesmente jogar situações para se livrar. Sim. E a acusação, nesse momento, tem que ser, antes de qualquer coisa, fiscal. Ela não é um ente acusatório, ele é uma fiscalização. O que vocês acham que vai acontecer agora, então? Minha opinião, viu, Márcia, é que sim, essa ela colaboração... não vai ser descartada. Não ela tem já foi homologada pelo Supremo. Já foi homologada. Isso é importante. Ela já foi homologada. Ainda que tenha vícios, inclusive o ministro Alexandre de Moraes falou. Se não houver vício, se não forem sanadas essas irregularidades, não foram sanadas. Continuam com irregularidades. Mas grande parte do material está sendo aproveitado, apesar das falhas. Não dá para aproveitar parte, como disse a Jaqueline, muito Mas bem. isso está sendo feito. Mas está sendo, estou aproveitando tudo. Já foi homologada. Difícil, na minha opinião, viu, Jaqueline? Não Eu vai. acho que não vai ser descartada, não vai ser uma prova anulada, vai ser mantida. E todos estão aproveitando esta colaboração. Sim. Especialmente o Mauro Cid. Sim, inclusive, ele pode, então, ter muitos benefícios, né, com essa delação. Então, mas eu acredito, vou ficar de camarote para assistir, no momento em que fizer a dosimetria da pena, no qual ele realmente deveria ter um benefício grande, porque ele foi um grande colaborador, se essas falhas, eles não vão colocar, olha, não merece tanto benefício, porque você também não colaborou tão bem. Então isso pode acontecer. Por isso a defesa bateu tão forte nessa questão da delação. Uma ideia de divisão de responsabilidades. Aí, entendi. Inclusive, ele pode pegar até só 2 anos, né? Você tem uma ideia? Colaboração não tem uma tabela. Depende muito de cada caso. Pode ser até uma remissão. A lei fala, remissão, que é o perdão. Sim. Pode ser a redução de 2/3, pode ser substituição de penas. Então você tem várias opções. E qual vai ser a decisão? Isso vai ser visto no processo. O que a gente recebeu de informação hoje, da informação nova, é que ele tinha pedido para sair da área militar, né? Ele pediu para ser retirado, não quer mais. Ele disse que não tem psicológico para continuar e para continuar. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. O fato de generais e ex-ministros ali estarem no banco dos réus aumenta a gravidade em termos institucionais e aumenta o tamanho também desse julgamento para a história do nosso país, Jaque? Sim, com certeza, com certeza. É um julgamento histórico porque, salvo engano, é a primeira vez que um ex-presidente da República é julgado numa ação penal. Então, já é histórico. E ele não está sozinho. Então. São militares, são ex-ministros, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN e outros órgãos extremamente importantes. Então, é um julgamento histórico com grande relevância, inclusive internacional. Sim. Aliás, o Alexandre de Moraes começou o discurso falando isso. Nós nunca tivemos réus tão qualificados. Nunca tivemos. Do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Sim, nunca tivemos. As Forças Armadas nunca tiveram no banco dos réus, que eu me lembro, nunca vi. Não com essa magnitude, né? Até presidente a gente acabou vendo, mas Forças Armadas lá no seu primeiro escalão, sentado no banco dos réus,
É a primeira vez que eu vejo isso. Por isso que essa importância e esse holofote, e mais que eu chamo a atenção, todo mundo está esperando um julgamento justo. Porque está tendo uma participação social, que é muito importante isso, em cima desse cenário. E essa aumenta a responsabilidade do STF. Muito. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho sobre algum dos réus, porque o que se analisa politicamente também? Que algum militar, um ou outro, pode ser absolvido como um gesto de Lula ali para se aproximar daquele, né, que é uma ala muito mais bolsonarista, muito mais de direita. Vocês acreditam que existe uma chance de absolvição em algum dos generais ou em algum dos réus? Pela análise de vocês? Eu acho sinceramente que não haverá absolvição. Até teriam citado Augusto Heleno. Não, eu acho que haverá uma variação na pena. Sim. Uma série de argumentos sendo sustentados de defesa, certamente de defesa, a própria colaboração, uma série de argumentos que poderiam levar a uma pena diferente para cada réu. Mas absolvição acho muito difícil. Acho que o processo já está sendo encaminhado para uma condenação. A gente vai acompanhar a terça, quarta e sexta da semana que vem, mas já quase toda a sociedade está esperando uma condenação. Inclusive, o próprio meio político está esperando, com essa discussão do Congresso da lei de anistia. Sim. Já é uma reação. É uma reação, porque já é esperada. E curioso também, a Jaqueline pode depois contextualizar aqui, como esse processo correu rápido. Uma coisa assim fora de qualquer... Absolutamente incomum. Quando lembrarmos do processo do ex-presidente Lula, o tal do triplex, e outros casos, foram anos de processo. Anos. Este em 6 meses, 8 meses, 1 ano. Desde a investigação, no oferecimento da denúncia, a resposta à acusação que os advogados tiveram que fazer assim, sem ter acesso ao processo, uma coisa assim... Inédita e muito questionável, muito questionável. E se a gente olhar para o processo todo, a gente vê essas rusgas ali, aqueles momentos mais delicados, mas na hora da defesa apresentar a todos os componentes ali, vocês acreditam que existe uma chance, por exemplo, na defesa do Mauro Cid, eu vi que os advogados estavam muito apelando para o sentimental, contaram a história do Mauro Cid, falaram quem ele era. Vocês acreditam que nesses momentos ainda há capacidade de algum ministro mudar o seu entendimento sobre o processo? Márcia, toda vez que o advogado faz uma sustentação oral, é essa nossa intenção. Porque nós sabemos que quando o julgador, seja na segunda instância, instância superior, ele já chega com o voto dele. Quando você faz uma sustentação oral, a ideia é você pegar algum item que ele tenha escrito lá diferente e ele falar, bom, deixa eu pensar. Mas, nesse caso, eu estou extremamente descrente. Porque eles fizeram uma belíssima apresentação, tá? Mas eu não ouvi nenhum dos ministros, muito pelo contrário, o Maurício falou, eles chamavam a atenção. A ministra Carmen Lúcia falou assim, não, mas calma aí, doutor, o senhor está falando de voto? O senhor falou 15 vezes que o voto não foi auditável, mas eles não deram uma demonstração de empatia. Não, eles estavam corrigindo lá. Então, eu realmente não estou muito crente nisso. E é importante lembrar o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão extremamente importante de cúpula, tem os seus ministros nomeados, indicados. Sim. Então, isso a gente sempre tem, eu inclusive falo com os meus alunos, sempre, não, mas todos, é uma indicação. Eles são nomeados, eles são indicados, submetem uma sabatina, e eu sempre falo em sala de aula, a Jaqueline já com certeza sabe disso, né? Eu sempre falo, é um tribunal político. É um tribunal jurídico? Evidente. Nós são todos com notório saber jurídico, conhecimento técnico indiscutível. Mas é um tribunal político. É uma indicação política ali. Então, nada há de errado em certos pré-julgamentos. Poxa, o ministro Alexandre de Moraes foi apontado como uma das possíveis vítimas do golpe, do punhal verde e amarelo. Inclusive, havia um plano para assassiná-lo. Imagina se ele não tem algum tipo de carga emocional nesse julgamento. É evidente que tem. Eu até fui pesquisar no Código de Processo Penal se era caso de suspeição, Jaqueline. Mas lógico que era. Mas não tem. Não tem. O CPP não fala suspeição por conta de ser uma possível vítima.
fala em caso de suspeição e impedimento se ele tivesse algum parentesco, se ele tivesse processo contra as partes. Aí mas de ter sido vítima, de ter sido uma ele deve ter vítima, né? saber disso. Claro, senão eles teriam alegado, né, a suspeição do Alexandre de Moraes. Eu não acho que a lei seja tão literal. Ela dá a ideia. Você não precisa colocar ela assim, entendeu? A ideia é, se você tem alguma situação... Inimizade capital, ou algo que possa interferir no julgamento porque você passou por algo inerente àquele que está sendo julgado, ele tem que ser julgado suspeito. Então, e não fez isso. Não, imagina. Aliás, o relator, inclusive com uma série de decisões monocráticas, inclusive a prisão do Braga Neto, né? Que é uma decisão acautelatória, uma prisão cautelar e monocrática, inclusive preso ainda. Então, tá evidente, assim, tá muito claro que há um julgamento político, uma carga política muito grande e com um pré-julgamento.